Bom, eu me chamo Rafael Cardoso da Silva e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho que se chama Letramento e Alfabetização, um olhar sobre os textos de Carolina Maria de Jesus. O presente estudo está vinculado à pesquisa A Interface de Saberes Linguísticos e Pedagógicos para Aquisição e Desenvolvimento de Leitura e da Escrita, pensando a formação do licenciando em Letras e o processo de ensino e aprendizagem de língua materna no segundo ciclo do ensino fundamental. Consiste em uma análise das obras de Carolina Maria de Jesus sobre o olhar de teorias de letramento e alfabetização, como as de Magda Soares e Bustamante Smolka. Carolina foi uma autora selecionada por sua importância para a construção de nossa literatura e por seu conhecido contexto sociocultural. Com publicações que alcançaram prestígio acadêmico e comercial, Carolina foi uma das poucas autoras a quebrar as barreiras impostas pelo cânone literário quanto à posição sociocultural de seus integrantes. Escolarizada apenas até o segundo ano do ensino fundamental, os seus textos apresentam um estilo próprio e carrega marcas dos letramentos vividos por ela. Quando se fala de Carolina Maria de Jesus, é comum que sua história de vida esteja à frente de sua obra, ou que sua obra seja reduzida à sua história de vida. Talvez por nosso contexto nacional, onde é raro que indivíduos com vivências similares à da autora alcancem os feitos que Carolina, a custo de muita luta, conseguiu realizar. E por luta, é interessante ressaltar não apenas as privações materiais das quais Carolina foi vítima, mas também sua dificuldade em realizar seu desejo de se tornar uma escritora publicada. Afinal, até o seu encontro, e normalmente conhecida como Descoberta, em 1958, pelo jornalista Audálio Dantas, a autora relata as inúmeras negativas nacionais e internacionais de publicações de seus textos. Essa dificuldade e o modo como o texto de Carolina circulou na mídia e na crítica literária em seus anos iniciais nos colocam diante de uma questão inevitável e pertinente à construção desse trabalho: quem pode escrever e ler no Brasil? Sabe-se que durante muito tempo a crítica e o meio acadêmico olharam para Carolina Maria de Jesus como uma pessoa semi-analfabeta. Contudo, as teorias sobre o ensino de língua que circulam nas últimas décadas permitem um novo olhar para essa injusta definição. Antes de seguirmos para essas novas possibilidades de olhar o texto de Carolina, é essencial um retorno às definições de alfabetismo e analfabetismo. O do analfabetismo e alfabetismo, por exemplo, nem sempre foram uma questão, embora a palavra já exista há muito tempo. No contexto brasileiro, mesmo com a existência de instituições formais de ensino desde antes da transferência da corte portuguesa, Paiva nos diz que a amplitude do analfabetismo entre a população brasileira, que ainda hoje constitui um item importante da pauta de discussões educacionais, é uma questão que atravessa este século republicano. No entanto, ao longo de grande parte da nossa história, essa questão não esteve posta. Ela emerge com a reforma eleitoral de 1882, que derruba a barreira da renda, mas estabelece a proibição do voto do analfabeto, critérios mantidos pela primeira Constituição republicana. Esse dado nos aponta, quando nós vamos analisar um histórico sobre o analfabetismo, e o alfabetismo ao lado, que a preocupação com a questão de pessoas não possuindo a tecnologia escrita, ela vem no Brasil ligada a um fator político. Para se ter ideia, Ferraro, em 2002, em um artigo publicado na revista Educação e Sociedade, traz à luz uma definição que encontrou no dicionário de antônimos e sinônimos de Fernandes, já de 1957, em que aparece como sinônimos de analfabetos os termos ignorante, estúpido, boçal, bronco. Para indicar antônimos estão os termos culto e polido. Chama a atenção de Ferraro, tanto quanto a minha, que nenhuma das palavras apresentadas por Fernandes para trazer seus possíveis substitutos ao termo tem qualquer relação com a capacidade de ler ou escrever. Se os sinônimos e antônimos escolhidos para representar os equivalentes da palavra analfabeto no dicionário de Fernandes parecem não dizer muito sobre o que exatamente define analfabetismo, o mesmo pode ser dito sobre a definição dada pelos instrumentos de coleta de dados populacionais no Brasil. Os censos, uma das principais ferramentas de coleta de informação sobre o estado da população no país, coletam dados sobre os índices de analfabetismo desde 1872. A problematização sobre o conceito de alfabetização, ela mais tarde vai ser revisitada por Magda Soares, em um dos seus livros, Letramento, um tema em três gêneros. E Magda explora amplamente a ideia de que, embora exista a palavra analfabeto, não necessariamente o seu contrário é muito claro na nossa língua. E passa a partir daí a incluir a ideia de letramento.
que começa a surgir nos estudos de educação e das ciências linguísticas na segunda metade dos anos 80. Magda diz também que o conceito surge não como uma invenção, mas como uma necessidade de caracterizar uma nova experiência de letramento, já que a sociedade brasileira passa a ter maiores níveis de alfabetização ou de alfabetismo. Carolina, assim como o próprio conceito em si, foi vista, como já citado, durante muito tempo como autora semi-analfabeta. Críticos, inclusive, diziam na época que ela não tinha os instrumentos necessários para se tornar uma escritora. A Raquel de Queiroz, por exemplo, autora do renomado romance O 15, diz que Carolina provavelmente não podia ou não tinha capacidade de escrita, já que meses após o lançamento de Quarto de Despejo, ao tecer comentários sobre uma possível carreira literária da autora, Raquel declara: "Não sei se isso será possível, se para isso ela tem um instrumento adequado." A autora reconhece a potência do texto. O Diário de Carolina é um ponto de fogo que vai ao ponto fraco de cada consciência, ou à paixão de cada coração, e anuncia as consciências e corações que serão tocados pelo diário: autoridades religiosas, burgueses milionários, políticos de esquerda e políticos propriamente ditos. Parece que, ao ver de Raquel, o livro não tocaria ou emocionaria aqueles que, como o título situa, são iguais a Carolina, os favelados. Conclui dando o braço a torcer pelo feliz acaso que é o surgimento do livro. O que não se pode negar é: aparecendo nesta hora, o seu livro está funcionando como aquelas palavras escritas na parede durante o banquete do rei Baltazar. As palavras de Raquel, infelizmente, não são opinião isolada a respeito do livro de Carolina. A autora, bem como a crítica da época, delimita a função e os espaços simbólicos onde o texto está autorizado a circular: utilitário e algum que não literário, como aponta Medeiros da Silva em artigo onde analisa a recepção midiática da figura de Carolina em seu livro. Dadas raras exceções, Carolina é recebida como um produto do acaso, fruto de golpe publicitário e criatura explorada ingenuamente. Com o trabalho que viemos realizando nesses últimos anos, fica perceptível que Carolina carrega as marcas do seu letramento, mas fica cada vez mais claro que a alcunha que se dá a Carolina de autora semi-analfabeta é completamente irreal. Óbvio que já existem diversos estudos que questionam o lugar social que a autora ocupa dentro da literatura, mas, o que nós pretendemos fazer daqui para frente, e inclusive faz parte do meu projeto de TCC, essa pesquisa está se estendendo como meu projeto de TCC, é uma análise mais aprofundada da escrita de Carolina, de acordo com essas novas teorias de letramento que nós possuímos, para tentar, descobrir e rearranjar essa concepção que se tem de Carolina ainda corrente, especialmente no senso comum, de que Carolina era semi-analfabeta. Então, a continuidade desse trabalho, na verdade, eh, vai ser uma análise agora aprofundada dos diários, e como análise nós vamos analisar o a edição publicada pela Editora de Ouro, não os originais, para buscar esses elementos da escrita da autora, relacionando eles com os conceitos expostos ali por Magda Soares. Acho que é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado.